Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Sejam muito bem-vindos. Se você gosta do conteúdo desse canal, eh, curte esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o sininho marcado para você receber novas notificações. Deixe seu comentário positivo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário positivo, é importante. Compartilhe entre os amigos. Se quiser ajudar o canal financeiramente, seja membro do canal. Se ajuda. A vida aqui não é fácil, né? O YouTube é uma ferramenta de trabalho. Uma das ferramentas de trabalho, né? E ajuda bastante. Eu tenho mestrado, pago aluguel aqui, que, como diz a gíria, é poucas ideias. Aqui é luta, é dia a dia, é batalha. E se não trabalhar, e se não lutar, a coisa não anda. Pois bem, hoje, o vídeo de hoje não é um pergunte ao teólogo, hoje não é uma aula, né? Não será uma aula, mas hoje é um diagnóstico e um prognóstico, do momento em que vivemos o mundo evangélico no geral e também da igreja que frequentamos, né? A qual eu frequento. Tentar fazer uma análise aqui. Isso aqui é um papel também do teólogo. O teólogo também reflete, ele pensa no momento atual, aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, que é o espírito da época, o espírito do momento, o espírito do século. Ou seja, aquilo que anima aquele século. Qual é o pensamento? O que está reverberando naquele momento? Então é isso que quer dizer essa frase alemã. Dito isso, hoje vai ser sem script, sem nada, naturalmente. Vamos refletir, vamos pensar a partir de muitas coisas. Primeiro de muitas notícias que a gente vai olhando. Eu tenho rede social, né? Então eu acompanho no TikTok, eu acompanho muitas notícias no próprio YouTube, né? Porque eu, né, estou inserido no YouTube. O meu canal principal é o YouTube. O Instagram eu não uso muito para questões financeiras, porque o canal não é muito grande, então ele não é monetizado. Então eu divulgo um livro que eu compro, uma foto com a família, ou eu estando na igreja, ou eu na faculdade, coisas corriqueiras do dia a dia. Quem sabe um dia, se ele alcançar mais seguidores, quem sabe aí sim eu atuo ele como algo profissional, com conteúdos e tudo mais, tá bom? Mas aqui o que é monetizado é o YouTube, então aqui eu ministro aula, aqui eu faço pergunta ao teólogo e outros eventos e tudo mais. Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível aqui. E mesmo assim o do canal é pequeno também, porque perto de outros canais que você vê por aí no mundo evangélico, o meu é café pequeno. Mas, assim, o papel do teólogo é pensar, é olhar o que está acontecendo à sua volta e refletir. E a gente precisa fazer um diagnóstico em que mundo que nós vivemos atual, né, no mundo evangélico. O mundo evangélico ele não anda bem, né? Na faculdade onde eu faço mestrado, inclusive amanhã tem aula, lá na PUC de São Paulo, eu sou o único protestante. E tem muitos padres, tá? Os professores são padres, os alunos também são padres. E é interessante que eles analisam a crise que a Igreja Católica está passando. E eles pensam que a igreja evangélica brasileira, na cabeça deles, não está passando pela essa crise. Mas mal sabem eles que sim, está numa crise. Vivemos uma crise de identidade. Vivemos uma crise dogmática. Não sabemos os dogmas que cremos. Você perguntar para qualquer pessoa na rua, a pessoa não sabe o que ele acredita. Ela faz a mínima ideia do que ela acredita. Já vi um vídeo no TikTok, e hoje, gente, hoje é um bate-papo mesmo, tá? Aqui será um bate-papo. Então, senta aí na cadeira e vamos conversar junto comigo. Eu vi um vídeo no TikTok, a pessoa, numa igreja evangélica, dessas de parede preta, pergunta a pessoa, quem foi João Batista? Ninguém sabia. Quem foi o profeta Elias? E foi fazendo várias perguntas, coisas que são ensinadas em escolas dominicais. E as pessoas não sabiam. Aí perguntaram até pro pastor, o pastor não sabia. Ou seja, o camarada tem a função de pastorear, de ensinar, e ele fazia a mínima ideia do que ele está falando.
Então vivemos um mundo e outra, há muito tempo atrás, havia uma fomentação, da ignorância. Aí vem um período fértil, onde a inteligência foi dada voz para a inteligência, foi dado a voz, entenderam-se que a inteligência e a razão é um dom de Deus, é um presente que Deus deu, e tudo mais. Só que agora está retomando a idolatria da ignorância. Parece que ser ignorante é mais proveitoso, é mais importante. Você ser fanático quer dizer que você é mais crente que os outros. Então isso está voltando novamente. E algumas pessoas estão fazendo várias denúncias. O Jonas Madureira já fez esse tipo de denúncia. Eu denuncio aqui no meu canal direto essa idolatria e ignorância, que é uma forma de pecado, né? Você privar a pessoa do conhecimento, você privar a pessoa da Sagrada Escritura, você peca diante de Deus. E você peca contra o seu próximo. Então, há muitas coisas que estão acontecendo no mundo evangélico, de forma geral. Então, há um novo movimento de idolatria e ignorância. Está se erguendo um novo ídolo no meio evangélico, que é o mundo da ignorância, né? E isso perpassa até no mundo teológico, né? Quem tem diploma, quem estuda, quem pesquisa, ele é o errado. Ele é o chatão, ele é o imbecil, ele é o burrão. Quem é o inteligente? É o que não estudou. É o autodidata. Ele é o cara, porque ele é carismático, ele fala bem, fala um monte de besteira, mas fala bem. Então, ele é o cara. Teve um evento aqui numa região aqui perto, que falaram assim, eram pessoas da nossa igreja. Ó, vai ser apresentado aqui o maior teólogo da congregação. Só que essa pessoa não é formada em teologia. Só que ele aceitou essa idolatria. Ele poderia falar, não, nem gente, eu não sou formado, né? Quem é formado é fulano, ciclano, o Kleber e tal. Mas ele aceitou, sabe? E outra, a igreja que frequentamos, a Congregação Cristã no Brasil, ela não tem teólogo oficialmente. Ela não tem um teólogo oficial. Igual tem gente que fala, o Kleber é teólogo da CB. Eu não sou, porque ela não tem oficialmente. E, aliás, ela tem uma aversão ainda à teologia. Então tá acontecendo muita coisa no mundo evangélico e muita coisa na igreja que a gente frequenta. Uma delas é esse exacerbar da ignorância. Outra coisa que acontece muito no mundo evangélico é assim, gente. Como a internet ela dá voz para todo mundo, e você tem acesso a muita informação, as pessoas acham que informação é conhecimento bíblico. Você tem informação, mas você não sabe ainda desenvolver o raciocínio. Você não passou por metodologia e tal. Então você não sabe desenvolver a linha de raciocínio. E a probabilidade de você pensar besteira é muito grande. Então, existe no nosso meio, no mundo evangélico, no mundo da própria igreja da CCB, as pessoas que têm acesso à informação. Por ela ter acesso à informação, ela fala, para que estudar, né? Para que estudar com o Kleber? Para que estudar com fulano, ciclano? Para que fazer uma faculdade, sendo que eu sei fazer sozinho? E aí, se cada pessoa pensa assim, nós não trabalhamos em unidade. A gente não trabalha em unidade, cada um na sua função. Tem gente que é um bom pedreiro, tem outro que é um bom sapateiro, tem um outro que é um bom engenheiro, tem um outro que é um bom advogado, ou tem um que é um bom eh, eh, enfermeiro, outro é médico, e cada um, dentro da função dele, ele trabalha para a obra de Deus. E tem gente que é formada em teologia e é bom no que faz. Só que a gente não reconhece isso. A gente não reconhece, porque parece que existe uma manifestação do autodidata dentro do nosso meio, que eles ensinam. Não, eu sei fazer também. Se o Kleber sabe, eu também sei. Por que não? Então a pessoa já acha que sabe. E por achar que sabe, falam besteira muito na internet e também por aí nos encontros que estão tendo por aí, eu tô sabendo, as pessoas mandam para mim. Então é muita bobeira, gente. Então, o que tá. Vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo de uma irmãzinha. Ela é muito famosa, tem muito seguidor no TikTok, no Instagram. Ela fala assim: eu sou aprendiz de teologia, vem aprender teologia comigo, tal, alguma coisa, tal, tal. Eu fico pensando, ok, mas ela sempre fala que tá aprendendo, ela nunca fala que se formou. Alguém já parou pra pensar nisso? Ela sempre tá aprendendo.
Lógico, quem é teólogo sempre vai estar em eterno aprendizado, ok. Mas no caso dela, ela sempre está aprendendo, sempre está fazendo, estudando teologia, mas nunca aprende, nunca se forma em nada. E outra coisa que as pessoas não perceberam, nem tudo que ela fala tá correto, gente. Ela falou assim que existe bibliomancia na igreja, em muitos evangélicos. Tem que tomar muito cuidado, esse termo bibliomancia não existe tecnicamente. Então vamos corrigir. Tecnicamente não existe bibliomancia. Cartomancia e outros tipos de adivinhação, sim, desde dos períodos mais antigos, pensou-se que você pode adivinhar a vida das pessoas ou comunicar com os espíritos a partir de fazer leituras. Tinha gente que fazia leitura pelas entranhas dos mortos. Tinha gente que fazia leitura a partir de uma bacia d'água, como nós tradamos, e assim por diante. Há outras religiões através dos búzios, e assim por diante. Outros, igual os cartomantes, com as cartas do tarô, ou pela leitura dos astros, astrologia. Cada um tem essa. Isso é uma crença. No mundo evangélico, o que existe no mundo evangélico é uma ignorância, que a pessoa acha que ela está angustiada, tal, tal. Eu vou abrir a Bíblia, no texto que cair, Deus vai falar comigo. Aí as pessoas, de forma pejorativa, chamam isso de bibliomancia. Mas o termo técnico não existe. Isso é um termo pejorativo para denegrir, para manchar as pessoas que, de forma ignorante, ou seja, que não têm conhecimento, manipulam a Bíblia de forma equivocada. Em vez de a pessoa falar, não, eu vou educar a pessoa na Sagrada Escritura, a pessoa fala, não, ela faz bibliomancia. Isso é um termo pejorativo. Isso nem bonito é de se dizer. Eu falo como cientista da religião, gente. Não existe esse termo técnico. Esse termo técnico na ciência da religião, no estudo teológico, não existe. Isso aí é um termo pejorativo que foi cunhado por alguém e convencionou a falar isso de muita gente ignorante no meio evangélico. Mas é sempre para atacar a pessoa, nunca para ensinar, corrigir. Então, bibliomancia não existe. A pessoa fala isso no Instagram, tem um monte de gente que curte, tem um monte de gente que comenta bem, fala que ela mandou muito bem, que ela é muito gênia. Não, tá errado. Totalmente equivocado, totalmente errado, só que ela é famosa, tem muito seguidor, todo mundo segue ela. Então a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência a seguir pessoas pelo rosto bonito, seguir pessoas pelo jeito bonito de se falar, e não pelo conteúdo que ela tem a oferecer. Muitas vezes a pessoa está ensinando uma baita de uma heresia e a pessoa está lá curtindo, seguindo, falando, oh, interessante. Eu vejo uns debates no TikTok, vejo uns debates pré-tribulacionistas. Tem hora que os dois estão falando tudo errado. Só que tem gente que fala, nossa, só dois teólogos. Oh. Os dois estão falando uma baita de uma besteira. O outro falando assim, não foi Adão que pecou, foi a Eva. Gente, Adão e Eva são arquétipos da raça humana. Adão vem de Adamá, de barro, de corpo de barro, limitado como barro. E Eva é vida. A humanidade, que é esse corpo limitado de barro, dotado de vida. Quando Deus vinha na virada do dia e falava com o homem, na narrativa bíblica do Gênesis, os dois se viravam, porque a humanidade são os dois. O que é a humanidade? É a unidade do homem e da mulher. Porque quando se casam, se fazem uma só carne. Então, quando um pecou, o outro já estava em pecado. Quando um comeu do fruto, o outro também comeu, porque até no texto de Gênesis, se a pessoa lê direito, as pessoas não leem direito. Quando a Eva é enganada, Adão está perto, ele poderia ter repreendido. Mas é como se ele não falasse nada e o não falar nada também é concordar. Agora, a pessoa lá no podcast falando, não, porque foi Eva, olha o texto bíblico lá, Paulo lá, e interpreta mal Paulo, fala um bando de besteira sem fazer exegese, mas se dizem teólogos, famosos, inteligentes. E é um bando de besteira. E as pessoas nem sabem que a pessoa é um autodidata. Tem um lá que é autodidata, nunca se formou. Ele falou para mim isso pessoalmente, que nunca se formou em nada. Aprendeu sozinho, mas não tem método teológico. Você dá a suma teológica para ele, não sabe ler. Então, nós temos muita fake news na internet. E essa fake news engana o mundo evangélico. O mundo evangélico como um todo. As pessoas elas são enganadas, elas são ludibriadas.
O que eu estou vendo hoje nas redes sociais e tudo mais é isso. Ah, aí muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ó, mas lá naquela igreja, determinada igreja, vai lá na CB", eu já vi gente falando: "Não, porque lá tem a feitiçaria, tem não sei o quê", falando assim. Fico pensando, a pessoa sabe o que que é realmente feitiçaria? Ele sabe o que que é um rito de feitiçaria? Para ele alegar isso para uma igreja evangélica, ele não tem a noção nenhuma do que ele tá falando. Aliás, no fundo, ele tá promovendo um discurso de ódio e não sabe. Por quê, Kleber? Porque quando você falar lá é ruim, porque lá parece, parece movimentos de religiões de matriz africana, quando você diz isso, você está dizendo que as religiões de matriz africana são inferiores. E aí você está atacando a religião dos outros. Você está promovendo um discurso de ódio. E as pessoas falam isso na internet, e um monte de gente curtindo, compartilhando, comentando, né? É isso. A gente não faz uma unidade. Você lembra da Torre de Babel? Deus confundiu as línguas, por quê? Para que cada um fizesse o que ele queria, não entendesse o que o outro estava dizendo. Para que eles não fizessem como uma unidade e construíssem o que eles queriam. Por isso que Deus confundiu as línguas. Muitas das vezes, gente, se a gente se unir, a força está na unidade. A força está na multiplicidade, mas numa mesma unidade. Você pode ser muitos e diversos, mas ser um na mesma mente, no mesmo pensamento, no mesmo intuito. Por que a igreja evangélica não cresce? Por que a igreja evangélica agora está em queda livre? E muitas igrejas também. Porque ninguém pensa junto, ninguém quer ajudar uns aos outros. E cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Porque eu vou dar um exemplo. No nosso meio. Gente, esse aqui hoje é um bate-papo, tá? Uma reflexão teológica, pensando e tal. Olhando o que está acontecendo na nossa volta. São vários assuntos que poderiam, mas eu não vou ter um script hoje aqui. Eu vou pensar o que vem aqui que eu lembrar na minha mente, eu vou pensar aqui com vocês. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que você conhece que queria fazer um bom trabalho na igreja que frequentamos e queria ter um ministério? Quantos que você conhece? Quantos que você conhece? Quantas que você conhece? Quantas? Só para pensar, quantas pessoas você conhece que queria ter um ministério, queria trabalhar e para ela não foi dada a oportunidade? Aí a pessoa tem a oportunidade de ter um ministério, ele está no ministério e qualquer tipo de perseguição, que ele vai ter perseguição. Pregar o evangelho, gente, vai vir perseguição mesmo. A pessoa vai lá e recua. A pessoa vai lá e entrega. Entrega, eu quero, não quero mais, porque agora eu conheci o verdadeiro evangelho, tô vazando. E vai embora. Conheci o verdadeiro evangelho, ó, a igreja, ó, vocês ficam aí, tá? Deus abençoe vocês, tô vazando. Conheceu o verdadeiro evangelho e vaza. Mas o erro tá lá também, o Ministério do Brás, que eu falo com todo respeito, eu falo a eles. São pessoas de idade, né? São idosos. E eu acho que por isso que fazem muita coisa errada, porque são idosos. Eles não sabem o mundo atual que estamos vivendo. E eles têm um pouco de teimosia. O provérbio de Salomão diz: o rei velho, ele não se deixa admoestar. Então tem muita gente idoso no Brás lá, ele não quer voltar atrás. Ele fala: "Não, é do meu jeito e acabou. Vai ser desse jeito que acabou e não vai mudar". Então eles levantam um bando de mão de ministério. O próximo ano vai ter que levantar novos, porque a maioria dos cooperadores já entregou ministério, os cooperadores também entregou, um monte de ancião entregou, diácono entregou. Os caras não estão dando valor pro ministério. Cara, custa fazer uma checagem? Bom, você quer realmente o ministério? Você quer realmente trabalhar na obra de Deus? Você está disposto a trabalhar até o final da sua vida no ministério? Você crê na doutrina da Trindade? Você crê que Jesus é Deus? Faz uma entrevista com o camarada, meu. Pô, quanto tempo de vida cristã você tem? Quantas vezes você já chamou hino na igreja? Quantas vezes você orou na igreja? Quantas vezes você testemunhou? Conta pra mim sinais que Deus operou na tua vida. Custa, os sinais seguirão os que creem em meu nome. Conta as pessoas. Então você coloca pessoas vazias, inanimadas em cima do púlpito que a pessoa não sabe ensinar, a pessoa não sabe pastorear, porque se vem irmãs pedir conselho pra pessoa, ele não sabe responder. E se for aconselhar, vai aconselhar errado. Vai aconselhar errado porque não tem estrutura. E coloca lá. Aí daqui 3, 4 meses ele falou: ó, irmão, conheci o verdadeiro evangelho, tô vazando. Muita gente tá conhecendo o verdadeiro evangelho, tá indo embora. Realmente, beleza. A gente vamos raciocinar assim. Mas
Alguém já parou para pensar que possa ser que isso também se torne ao longo do tempo? Se torne, não estou dizendo que é o caso. Não estou apontando caso nenhum. Eu estou pensando junto com vocês. Será que em algum momento alguém vai falar assim: ah, quer saber, eu vou vazar? E eu percebi que essa é uma resposta que legitima a minha saída. Então a pessoa quer ir embora. Ó, irmão, conheci o verdadeiro evangelho, tô vazando. Aí vai embora. Escreve uma carta, entendeu? Só que esse movimento vai acontecer cada dia mais. E no ministério, o ministério tem esse poder. Ele pode pegar todo mundo de surpresa. Ele tá atendendo o culto lá na hora da palavra, fala, irmão, ó, tô vazando, a carta tá aqui, tô saindo por causa disso, disso, disso. Já aconteceu 2 ou 3 vezes, ou 4 vezes já. Ou até mais. Por aí, o Brasil é gigante, né? Essas informações não chegam pra gente. Mas você vê nas redes sociais muita gente usando pra vazar, pra ir embora. No testemunho não dá mais, né? Se fazer isso, os irmãos cortam o microfone, com certeza. Mas no púlpito, a pessoa vai lá, tá atendendo o culto. Ó, irmão, hoje é meu último dia, Deus abençoe vocês, estou indo embora. Entendeu? Acabou. Entendeu? Acabou. E isso vai aumentar cada dia mais. Só que quem tá lá no culto, pode ser que a igreja inteira fale, opa, o irmão foi embora. E muitas das vezes a pessoa fica curiosa, mas do que ele tá falando de evangelho? O que é isso? Negócio de Bíblia? Não entendi. Vou atrás de saber. Isso é errado, Kleber? Não, não é errado, é bom. Eu ensino aqui. Tem que ir atrás da Bíblia, mesmo da Sagrada Escritura. Só que o grande problema que quando você não tem estrutura para ter acesso a uma informação, um conhecimento técnico que é a teologia, você pode ter uma má digestão. Por que você acha que muita gente começa a estudar teologia, depois descamba, vai para o ateísmo, abraça a teologia liberal? Porque não tem estrutura. Quinta-feira eu vou dar aula no seminário que eu ministro aula. Eu vou ministrar sobre o Pentateuco. O Pentateuco tem a teoria conservadora, que a autoria é Moisés, e tem a autoria da teologia liberal, das 4 fontes. E eu vou explicar mesmo de forma geral para os alunos. Mas eu vou mostrar que isso é só uma teoria. Só que tem gente que vai para a faculdade, vê essa informação e abraça essa informação. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E eu vi muita gente também falando na internet assim: não, a pessoa, ele não pregava teologia no púlpito, mas ele ensinava sobre a graça, sobre arrependimento, sobre justificação pela fé. Então, ele estava fazendo teologia, querendo, não querendo, ele está fazendo teologia. Falar de graça, falar de justificação pela fé. Ah, mas ele estava dando ensino bíblico. Você está fazendo teologia. É a interpretação do texto, é leitura do texto, é exposição do texto. É um discurso teológico. Então, até nisso as pessoas ficam falando, não, ele não estava fazendo teologia. Ele estava ensinando a Bíblia, então estava fazendo teologia. Não, ele leu uma parte do Inário e estava explicando o Inário. Tá fazendo teologia. Você tá entendendo como não tem como fugir? Só que as pessoas querem, não. Ele não estava fazendo teologia, só estava ensinando que a salvação é mediante a graça. Então você está fazendo teologia. Você está fazendo uma leitura bíblica e explicando isso para a igreja. Então, Kleber, o que você acha das pessoas estão indo embora, se despedindo? Então? Cara, é um direito que a pessoa tem. A pessoa é livre para fazer isso. Ela é livre. Eu acho que ela pode fazer o que ela quiser. O que eu fico mais triste é que pessoas que tiveram oportunidade de estar no poder, porque estar no ministério é ter poderio, é ter poder, autoridade eclesiástica. Estar no ministério eclesiástico é ter autoridade eclesiástica. Eu sei porque eu já fui presbítero, pastorei a igreja. É você ter autoridade eclesiástica. E a pessoa teve essa oportunidade que poucos têm. Muita gente queria, mas poucos têm. E a pessoa vai lá, simplesmente vai embora. Kleber, então o que você faria? Cara, você está sendo perseguido? Continue pregando a verdade e o evangelho. De duas uma. Ou Deus faz uma mudança e cria um caminho e te tira por cima dessa situação e te justifique. Deus pode fazer isso. Ou Deus vai permitir de você passar pelo cálice amargo. E o que vai acontecer? Vão te perseguir, e quem sabe faça uma reunião e fala, você está sendo em liberdade e vai tirar o ministério de você. Só que quem tirou o ministério foram eles, não você. Foram eles e não você. Então você não devia ter entregado. Eu sempre falo para várias pessoas, não entrega. Continua pregando a verdade e não entrega. Se a pessoa tirar, foi ela que tirou.
E aí você bate o pó do seu sapato. E haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra, não, menos rigor. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa pessoa que fez isso, que tirou o teu ministério, a missão que você estava cumprindo. Quem tirou a sua missão que estava cumprindo foi o outro e não você. Quando você entrega, você está dizendo assim para Deus: eu desisto, cansei, tchau, entendeu? Eu acho que eu analiso assim, a pessoa tem todo o direito de ir embora, não aguentar a pressão psicológica. Nem todo mundo tem estrutura psicológica. Mas, sinceridade, resistir um pouquinho mais. Os apóstolos morreram, não negaram Jesus até o final, sabe? Luta, luta, luta até o final. Perseguição sempre vai haver. Luta até o final. Tirou? Fazer o quê? Só que o grande problema é outra coisa. Coloca pessoas despreparadas no púlpito. Despreparadas. Não tem estrutura. É por isso que as pessoas estão indo embora. Não tem estrutura. Ah, Kleber, mas eu discordo de você. Não, tudo bem, você discorda de mim, não tem problema nenhum. Eu tô te dando um parecer do que eu tô analisando, fazendo um diagnóstico do que eu estou vendo nas igrejas e na igreja que eu frequento. Tem muita coisa errada no nosso meio, sabe? Muita coisa errada. É, e isso é triste, porque quem padece depois é o povo sincero, é o povo simples. Porque fica no meio do tiroteio. Existe uma ala lá dentro do Brás que é pessoas idosas, as quais eu respeito, só que eles são turrões, antiquados, obsoletos, retrógrados, são, na maioria, alguns até machistas. É o homem que fala, a mulher tem que ficar calada. Hoje eu vi uma notícia que fala, mulher não ensina, né, na congregação. A pessoa falou isso numa reunião. Mulher não pode ensinar. Isso é machismo. Só que a Bíblia está cheia de eventos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na igreja primitiva, há estudos que a mulher teve uma importância gigante na pregação do evangelho. Só que a pessoa não sabe disso e fala besteira. Então, o que eu vejo assim, sabe? É, nós estamos vivendo assim, estamos no meio do tiroteio, né? O Brasil não vai, hoje, não vai liberar o estudo bíblico por enquanto. E se liberar, vai ser do jeito deles, tá? Se liberar, é possível que alguém lá dentro, no meio lá, mas vai fazer do jeito deles. Eles não vão aceitar. Eles não vão pedir uma ajuda igual a minha. Não vão, porque eles não querem dar o braço a torcer. E vão fazer do jeito deles. E como o povo gosta de aceitar a autoridade que é imposta a eles, eles vão obedecer. Então, mas já não vai ser estudo bíblico, é um estudo manipulado. Acontece muito isso na Assembleia de Deus. Acontece muito, as pessoas não sabem disso. Acontece muito na Assembleia de Deus. Vou dar um exemplo, na Assembleia de Deus eles falam que tá na Bíblia que o homem não deve usar barba. Só que isso é antibíblico. Jesus usava barba. Entendeu? Então eles manipulam a própria Sagrada Escritura para defender uma doutrina secundária ou terciária. E isso é possível que aconteça no nosso meio. Para justificar as barbáries que tem no nosso meio, a gente começa a criar um monte de ensino e dizendo que está na Bíblia. Entendeu? É igual as pessoas falando, confundindo. Eu vi um documento, né? Que não foi espalhado para a Irmandade, mas só está no meio do ministério. Que a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ideia que permite a libertinagem. Quem escreveu isso é o diabo. A pessoa está sendo usada por Satanás. Porque isso é um engano, porque em nenhum momento, nenhum teólogo sério, nenhuma igreja séria fala isso. Paulo repreende a libertinagem. Paulo fala, não confunda a liberdade com libertinagem. Paulo diz que o crente é livre em Jesus Cristo. Você for chamado para a liberdade. E uma vez salvo, salvo para sempre, traz a ideia de que quem te chamou foi Deus. E como Deus não perde batalha e tudo que ele começa, ele há de terminar. Se você foi salvo, pronto, acabou. Só que a pessoa, de forma maldosa, fala que isso quer dizer libertinagem. Ou a pessoa é ignorante por completo, ou a pessoa é maldosa. É maldosa, é mau caratismo isso aí. A pessoa que escreveu isso é um mau caráter. Porque ele ou é ignorante é mau caráter. Porque se ele sabe a verdade e escreve errado, é mau caráter. Mas se ele não sabe a verdade e escreveu errado, é ignorância. Infelizmente, isso está acontecendo.
Mas isso eu avisei para vocês, eu avisei quando eu estive no César Cavalcante, que o sistema ia reagir. O sistema ia reagir. E o sistema reagiu. Gente, há um movimento de reação do sistema. O ataque contra a teologia, ele tá voltando, só que agora diferente. Não é um ataque em cima do púlpito claramente, sabe? Alguns atacam, né? Igual esse dia o ancião pregou aí contra teologia e tal, e eu fiz até um vídeo repreendendo esse mal. Mas assim, tirando essa exceção, os ataques agora são nas reuniões, são nos grupos de WhatsApp, sabe? É enrustido o negócio, é escondidinho. Mas tem um ataque massivo contra o estudo bíblico. Voltou ao ataque. Só que, por um outro lado, nós temos um grupo, dois grupos. O grupo que está no meio do tiroteio, né? Porque ele está no meio do tiroteio, porque os críticos, que têm todo o direito de ser críticos, eles têm o direito de ser críticos, eles não estão num país livre. Eles dizem, a igreja é uma seita, tem um monte de coisa aí do demônio, do mal, não sei o quê. E ele tá lá no meio. E aí ele olha pro Braz, que é a liderança deles, o Braz fala, teologia não é de Deus, é do diabo, quem é teólogo não serve a Deus, e começa a xingar, estudo bíblico é do capeta, e começa a falar um monte de coisa. Então a pessoa tá no meio do tiroteio. Tem um segundo grupo, esse segundo grupo também é perigoso. O que é esse segundo grupo? Ele diz o seguinte, não, ele tampa o sol com a peneira. Ele fala, não, tem estudo bíblico sim. Não tá tendo perseguição contra os estudos bíblicos. E eu vou provar para você. Por quê? Tem um encontro tal em tal lugar. Tem um encontro tal em tal lugar. Lá tem gincana bíblica, lá tem umas coisas. Isso não quer dizer que tem estudo bíblico. Isso aí é um grupo tentando fazer alguma coisinha. Mas isso não quer dizer que a igreja tem um estudo, aprova o estudo bíblico. É que a pessoa tem um, um capital simbólico e conhece os irmãos de ministério que não repreende ele. Vai eu fazer um café com bíblica em algum lugar pra você ver se alguém não vai lá tentar mandar parar. Esse dia um irmão tava agilizando para me congregar numa igreja. Agilizaram um esquema lá e muda. E eu não deixaram eu ir na igreja. Não deixaram eu ir na igreja. Então, esse negócio, tem umas regiões aí que tá tendo perseguição de estudo bíblico. Só que tem um grupo nessa própria região que fala assim, não, ó, tá tendo um evento aqui, ó, tem um cafezinho ali com bíblia e tal, não sei o quê. Tá tendo, ó, não tá tendo perseguição. Então a pessoa tenta mascarar a situação. É aquela história, né? Que acontece muito na Coreia, nas Coreias lá do Sul e do Norte. As pessoas vão ficando velhas e idosas e não serve pra nada. E aí o que eles fazem? Eles colocam em várias casas, em vários bairros, como se fossem grandes favelas, e jogam esses idosos lá que não servem mais pra sociedade. Colocam lá. Lá eles passam fome, tem gente que morre dentro dessas casas e ficam lá. Esse local dessa cidade, a imprensa não pode filmar, ninguém pode tirar foto, ninguém divulga, porque é como se não existisse. Então a pessoa mascara. Vou dar um exemplo: nos Estados Unidos é a mesma coisa. Vocês sabiam que tem Cracolândia em Nova York, tem Cracolândia em Los Angeles, tem. O Los Angeles está devastada pelas drogas. Los Angeles já perdeu o controle pelas drogas, já perdeu a batalha. Só que isso chega pra nós aqui, não chega a lugar no mundo inteiro. Você sempre vai achar que os Estados Unidos tá lindo e maravilhoso, tá sussa. Mas lá tá desandado também. Tem regiões, tem bairros de Nova York que você não pode sair à noite, porque a mulher pode ser estuprada, ninguém vai fazer nada, as pessoas são assassinadas, tem bairros perigosíssimos lá. Essas notícias não vão chegar aqui. Tem gente doida no metrô de Nova York. Se você tá no metrô de Nova York, esperando ele chegar, você tem que ficar bem longe dele, porque se você ficar perto da linha, vem um doido, te empurra, te joga e te mata. Se você tá na madrugada dentro do metrô, porque o metrô vai lá até tarde, mulheres não andam mais no metrô na madrugada, porque se estão dentro do metrô e tá sozinha, ela é agredida, abusada. Então tem muita coisa, só que essas notícias não vão chegar, mascara. Então tem um grupo no nosso meio que ele tá mascarando, ele mascara a situação. Fala, não, tá tendo, tá, não, as coisas estão melhorando, tem um monte de gente estudando, tal. Então mascara. O que eu tentei aqui foi não mascarar, mas tentar ajudar, ensinar, promover aulas, tirar dúvidas,
ajudar muitos irmãos de ministério, muitos irmãos já estudam comigo. Mas depois daquela carta que foi feita, até esses irmãos que estudam comigo não falam mais comigo. Eles pararam de falar comigo. Só um ou outro, um gato pingado que acaba falando. Mas eles pararam porque é medo. Medo de perder o ministério, medo de ser perseguido. Pararam de falar, tremeram. Aquela carta, ela veio para detonar. O intuito único de detonar não era nem o César Cavalcante e nem o meu adversário lá no debate. O intuito único era para detonar o meu nome. Entendeu? Em certa medida eles conseguiram. É que, na verdade, eu respondi. Eu soube de uma informação que os advogados ficaram bravos. Né? Como que esse camarada aí tem conhecimento de direito? Gente, eu busco conhecimento. Eu tenho uma noção. Eu dou aula de filosofia do direito. Eu não sou advogado, mas eu dou aula de filosofia do direito. Sociologia do direito, que é uma área que eu gosto bastante. Filosofia política. E eu tenho algumas noções de direitos que um cientista de religião, um teólogo pode ter. E eu respondi nos meus vídeos. E parece que teve gente que não gostou. Ficaram irados com isso. Mas é um direito que eu tenho. Ninguém pode vir na minha casa, ligou na minha casa tentando me ameaçar, não sei o quê. E eu coloquei a pessoa no seu devido lugar. Eu falo que se você ligar aqui novamente, eu vou chamar a polícia pra você. Então, eu acho que no nosso meio tem essas coisas que estão acontecendo, né? Então, infelizmente, tem um grupo mascarando, tem um Grêmio no meio do tiroteio, um grupo no meio do tiroteio. Eu tento fazer parte desse que tá no meio do tiroteio. E tentando ajudar as pessoas, ó, desvia do tiro aqui, cuidado, agacha aqui, cuidado, toma cuidado. Eu tô no meio do tiroteio. E tem um grupo lá do Brás que fala, ó, a Bíblia é do diabo. Tem um outro grupo que é externo, que tá atacando a denominação. Ah, ela é do diabo, ela é do demônio, lá tá cheio de demônio, cheio de capeta. E aí a gente tá. Os que estão no meio do tiroteio, ele tá envolvido, ele tá aqui, ó, ele tá aqui. Tem um grupo mascarando aqui, tem um externo atacando aqui, e tem o Braz aqui, os idosos, falando um monte, falando contra o estudo bíblico, perseguindo, escrevendo e tal. Então, quem tá no meio do tiroteio, tem muita gente desanimando, tem gente que não tá congregando mais, tem gente que não quer mais. Eu conheço famílias que estão. Famílias e famílias que estão parando. Só que essas notícias não vão chegar na frente de todo mundo, né? Mas conheço. A minha comum de domingo à noite tá esvaziando. E olha que a minha comum é do centro, da região central aqui de São Paulo. De domingo ela tá vazia. Né? Vazia. E a gente tem a tendência a não querer melhorar. Vou dar um exemplo. Você viu o vídeo do padre Camel, sei lá, aquele padre doido? Alguém já parou pra pensar, gente, investigar a vida do camarada? Ele não é um padre oficializado pela Igreja Ortodoxa. Ele tem uma oficialização de padre é, clandestina, sabe? Clandestina. Ele não é um padre de verdade, sabe? E aí ele participou da política porque ele foi um bode expiatório ali pra tentar atrapalhar ali as eleições entre os dois outros candidatos mais famosos. E ele ficou até de forma jocosa, engraçada, e o brasileiro é tirador de sarro, teve muita piada. O... Ele mesmo disse em entrevista que ele, quando era novo, frequentou a congregação. Mas o intuito dele era, né, chavecar as irmãzinhas. Uma pessoa que fala isso em rede nacional, eu fui na congregação com as irmãs do cabelo comprido, são todas bonitas e tal. Ele fala isso. Ok, aí ele vai lá no Brás, eu vi o vídeo, um monte de gente tirando foto do camarada. Você vê que existe uma tendência à idolatria no nosso meio. A gente adora qualquer outra coisa. A gente não adora o Deus vivo e verdadeiro, mas a gente adora qualquer outra coisa, ó. Então tem muita gente no nosso meio que nega a doutrina. Eu falei esse dia hoje, hoje, por irmão. Quem nega a doutrina da Trindade, ele não é cristão, ele é outra coisa, ele é uma mistureba de outra coisa. Aliás, eu vou falar do Deus Trindade, do Deus cristão, na próxima segunda-feira, numa live no YouTube de um canal até grandinho, um canal daqui de um pastor. Acho que ele é da Assembleia de Deus, se eu não me engano. E eu vou falar, vou dar uma palestra lá, vou falar. Um bate-papo, na verdade, é. Na verdade, um bate-papo. Esclarecendo sobre a doutrina da Trindade, que é o núcleo da fé cristã.
Só que tem muita gente no nosso meio que nega que Jesus é Deus e nega que Deus é uma trindade, e ele acha que ele é cristão. Ele não é cristão, ele não tem nem o Espírito Santo, porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer. E ninguém diz que Jesus é anátema se não for pelo Espírito que está no mundo. Então ninguém nega ninguém pode negar que Jesus é Deus e achar que é cristão e achar que tem o Espírito Santo. Não tem. Ele não tem, ele está sendo enganado. Ele é um religioso. Está sendo enganado. Tem alguma coisa estranha nele. E aí, quando ele está atendendo o culto e pregando isso em cima do mundo, não é o Espírito Santo falando na boca dele. É a carne, a manipulação e Satanás. Não é o Espírito Santo. Porque as Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, aponta Jesus como Deus. O Evangelho de João aponta Jesus que é Deus. O intuito dele, fala no finalzinho, era demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E a pessoa nega isso claramente, assim, na cara dura. E acha que tá tudo certo. E acha que tá tudo normal. Esse é o mundo que vivemos. Né? Esse é o mundo que vivemos. O mundo evangélico que vivemos. O mundo CCB que vivemos. Não sei se vai melhorar. Quando chegou a pandemia, eu fui um dos que estavam. Atendi um culto. E Deus agrada de pregar. Um culto lá em Francisco Morato. Eu tenho até testemunho do que eu vou falar agora. E Deus agrada de profetizar, porque tem gente que fala que profecia não cumpre e não é de Deus. Eu profetizar, eu preguei isso aí pelo menos uns 3, 4 meses, 5 meses antes. Ninguém tava pensando em nada disso. Meu irmão, vem vindo uma doença aí que vai parar o mundo inteiro. As pessoas vão ficar trancadas dentro de suas casas. Não vão poder ir para as igrejas, lugar nenhum. E muita gente vai morrer. Vai ter muito caixão. Pessoas serão enterradas juntas, no mesma sepultura. E fui pregando. E a igreja foi chorando, manifestando. Vamos. E eu falei, vem vindo isso aí. Cuidado. Mas como que você vai voltar depois de tudo isso? Quem sobreviver a isso, como que você vai voltar? E foi falado isso. E acredita, irmãos, eu fiquei pensando, acho que vai voltar melhor. Quando voltou os cultos presenciais, falou, o culto vai voltar. Vamos voltar mais fervorosos, mais amorosos. Gente, não volta. Acaba o culto, ninguém mais quer ir para orar, ninguém quer ir mais ouvir um violão. Ninguém quer, ninguém. Você vai nos lugares, você vê, ninguém quer. As pessoas não te convidam mais para a igreja. Antigamente, antes da pandemia, eu lembro, ligavam, mandavam no WhatsApp, Clebinho, paz Deus, vem congregar na minha comum aqui. Ô, Clebinho, congrega, Clebinho, tô descendo para uma igreja tal, vamos embora. Tinha muito convite, muita gente convidando para estar em igreja, viver em comunidade. Hoje não tem mais. É engraçado isso, hoje não tem mais, ninguém te convida. Tem um irmãozinho, amigo meu do Jardim Maringá, que me convida, sempre. E toda vez que ele me convida, sempre tem um assunto para resolver, eu acabo não congregando. Mas é isso. Olha que situação. Ninguém mais convida ninguém para congregar, ninguém quer. Ninguém. Ô, Clebinho, tá tudo bem aí? Não, ninguém quer saber nada de ninguém. Então, estamos vivendo esse momento de inanição. A gente não tem vigor, não tem vida. Não tem. Sabe? Não tem. Não tem. E aí, tem pessoas que falam assim: eu conheci o verdadeiro evangelho. Então eu não vou pregar mais profecias profetadas. Eu vou pregar o arrependimento. Gente, um pregador tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Eu sou a favor de exposição do texto bíblico, todo mundo sabe aqui, né? Eu sou adepto da ideia que tem que expor o texto bíblico, tem que ensinar o texto bíblico para a igreja. Mas não é todo dia que você tem que pregar, gente, se arrependa do pecado. Você não é João Batista. Tem que se arrepender, irmão. Aí no outro culto, você tem que se arrepender. Porque a salvação é pela graça. Mano, o muito mel faz mal, como diz o provérbio de Salomão. Todo dia você falando isso, ninguém aguenta. É por isso que as pessoas vão te taxar de chato, de pedante. Você tem que expor o texto. Qual o texto que você leu? Eu falo com propriedade, eu sou um teólogo. Qual o texto que você leu? Eu li, Kleber, Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Tá. Explica Lucas capítulo 2. Esse é o papel do pregador. Explicar o Lucas capítulo 2, o texto, o contexto dentro da sua gramática, dentro do seu contexto cultural, social, e depois de expor, o Espírito Santo vai colocar na tua boca a aplicação para a igreja. Ponto. Ponto. Agora, se dentro daquele contexto você buscar caminhos para falar da salvação, da graça, ok. Mas o texto muitas vezes não está apontando para isso. Está apontando, vou dar um exemplo.
Lucas, quando fala lá do anjo aparecendo para os pastores, eis que vos trago novas de grande alegria. Na verdade, o evangelho de Lucas é isso, é o evangelho da alegria, chamado evangelho da alegria. Porque os primeiros capítulos é alegrai-vos, alegrai-vos. Alegria, é o evangelho da alegria. A boa nova de Jesus traz alegria. Esse negócio que você anda pregando e as pessoas saem tristes da igreja, isso aí é uma fanfarrice de internet. A pessoa que lê a Sagrada Escritura sabe disso. O evangelho é o evangelho da alegria, da boa nova. Você tem que se alegrar com essa boa nova. A ideia de você ser salvo por Jesus produz em você alegria. A ideia de que Jesus tem um caminho de esperança causa em você alegria. Lembra? Deus falou para Moisés: vai lá e resgata o meu povo e fala que eu quero que o faraó liberte o meu povo para o meu povo me festejar no deserto. Porque no deserto, que é o lugar de dor, de angústia, de solidão, de escorpião, de serpente, de morte. Tem um colega meu, ele é da área da geografia, ele diz, gente, o Kleber, o deserto é o local que a possibilidade de que tudo dê errado é maior. E aí Deus fala, liberta o meu povo para me festejar comigo no deserto. Porque se você está com Deus, é no deserto que você vai se alegrar. É o paradoxo. Esse é o paradoxo em Deus. Estar no deserto com Deus é alegria. Estar no deserto sem Deus, probabilidade de que tudo dê errado. Mas se está com Deus, a probabilidade de um caminho novo, de maná descer do céu, de água sair da rocha, é muito grande. Você tá entendendo? Aí, ó. Então você tem que expor o texto, explicar o texto para a igreja. Explicar. Só que o que está acontecendo? As pessoas conhecem o verdadeiro evangelho agora, conheciam o verdadeiro evangelho. Aí ele sobe no púlpito e todo dia ele bate na igreja. Não, você tem que se arrepender porque você está em pecado, porque o diabo está aí. Todo dia isso? Mas todo dia você tem que falar isso? O texto está dizendo isso? Não. Ah, se você lê Romanos, beleza. Aí vai falar da graça, do arrependimento, da salvação. Lê Efésios, sim, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Agora, se você lê outros textos, é um outro contexto. Você tem que expor aquele contexto. Se aquele contexto em algum momento abrir uma brecha para que você exponha algumas verdades chamadas verdades da graça, você expõe, ok. Fora disso, expõe o texto para a igreja. E não seja chato. Aí todo mundo começa a te denunciar, aí o Braz vai te perseguir, porque ele vai te perseguir mesmo. Aí vai te perseguir, porque ele não sabe o que é exposição do texto, ele acha que você está doutrinando a igreja, ele acha que você está manipulando a igreja, ele vai te perseguir. Aí você não aguenta e vai lá e entrega a carta. Aí, e isso vai se tornar um círculo vicioso no nosso meio. Conheço o evangelho, conheço a Sagrada Escritura, eu tenho um ministério. Vou lá pregar. Prego todo dia a mesma coisa. Prego a mesma coisa, alguém vai denunciar no Braz, o Braz vai ficar sabendo, vai me perseguir. Eu não vou aguentar, vou entregar a carta. É um círculo vicioso. E vai virar um looping eterno isso aí. Isso aí é uma loucura, gente. Por que tá acontecendo tudo isso? Porque não tem referencial. Porque todo mundo acha que já sabe. Ninguém pergunta. Ninguém. Bom, Kleber, eu não sei. O que eu faço agora? Pede um conselho pra alguém. Pede um conselho pra alguém. Sabe? Não faz as coisas da sua cabeça. Tem humildade. O problema na coroação é que nós temos uma arrogância dentro da coroação muito grande. A gente acha que sabe de tudo. Gente, uma coisa é você ensinar música na igreja e todo mundo aprender de forma gratuita. Glória a Deus por isso. É a maior orquestra do mundo. Outra coisa muito diferente é a Sagrada Escritura, é as questões teológicas. Isso aí não é qualquer um. É só quem estudou mesmo o assunto que pode dar aula e que tem uma certa pedagogia para ensinar. Então, assim, tem muita gente muito arrogante, acha que sabe tudo, faz grandes eventos, grandes encontros, mas o encontro tá lá, o evento tá lá, mas não tem um teólogo bom. Não tem um. Aí tem um evento que muitas vezes chama 2, 3 teólogos e um outro cara lá que você sabe que um cara não é teólogo, ele é um autodidata. Você tá entendendo como tá funcionando hoje em dia no nosso meio? É muita manipulação. As pessoas estão sendo manipuladas. Elas estão sendo levadas por ventos de doutrina de tudo quanto é canto. E elas estão perdidas. Elas estão perdidas. Eu pensei que eu ia conseguir ajudar. Tentei ajudar.
Eu fui rechaçado várias vezes. E eu percebi que eles não querem ajudas. Não querem e não vão querer ajuda, gente. Eu não vou conseguir. Eu vou continuar com o meu canal, dando aula aqui e tudo mais. Vou fazer tudo aqui. Meu canalzinho, meu outro canal lá. Vou postar ainda essa semana aula de filosofia. Sabe? Fique em paz que eu vou continuar aqui no canal. Deixa chegar as férias também, que aí eu consigo mais tempo pra pôr mais vídeos e tal. Dito isso, mas infelizmente na igreja que frequentamos, mais ajuda eu não consigo dar. Infelizmente. Só que tem um porém. Eu vejo muita gente falando assim: ah, Kleber, mas você faz um trabalho importante aqui no YouTube. Ok, YouTube é uma coisa, gente. Mas não é vida em comunidade. Não é vida em comunidade. Não é vida em comunidade. A gente tem que viver em comunidade. A mudança tem que ser no chão de igreja. O pregador, o teólogo, o pastor, o pregador, o ancião, o cooperador, ele tem que ter cheiro de ovelha. Nunca neguei. Eu mesmo gostaria realmente de ter um cargo pastoral na igreja que eu frequento. Eu gostaria de atender culto e pastorear, pregar e tudo mais. Mas infelizmente, a política que nós, a estrutura eclesiástica que temos, e a política muito dura, muito tacanha que temos, não tem como eu ser. Ninguém vai ter coragem de falar, vamos colocar o Kleber, que é teólogo, no ministério. Isso aí não tem como, eles não vão colocar nunca. Entendeu? Não vão colocar nunca. Que é um desperdício, né? Porque, assim, daqui a um tempo, eu ainda tenho um pouco de vigor, confesso, eu ainda tenho um pouco de vigor. Quanto Deus me der vida e saúde, eu tenho um pouco de vigor. Mas, gente, passou dos 50, vai vendo um monte de enfermidade, um monte de problema. E eu sempre fui doente desde pequenininho, sempre teve. Aí, em um momento, você acaba, fala, chega, cansei, não dá. Então, é um desperdício. É um desperdício. E eu não sei se um dia vai aparecer um outro cara doido com a mesma vibe que eu tenho, de querer ajudar, de querer. Porque senão, aí vai vir o mais do mesmo. O mais do mesmo. É. Então, ela perdeu a oportunidade. Infelizmente, várias oportunidades que ela teve de se destacar no mundo evangélico, ela perdeu. Porque ela quis se fechar nela mesma e falar, não, eu tô certo e acabou e tudo mais. E isso é muito ruim. Mas é por causa dos irmãos de idade lá do Brasil. São pessoas idosas, né? Velhos. Eles não são. Um velho, você acha que um velho, um idoso, vai querer ouvir um parecer de um jovem? De um irmão mais novo, de 40. Uma pessoa de 70 anos vai querer ouvir um homem de 47 anos? Não vai. Sinceridade, não vai. Eu ainda falei jovem, jovem. 47 anos. Você acha que ele vai querer ouvir? Não vai, gente. Não vai querer ouvir um conselho, alguém de um. Porque assim, tem como resolver? Eu diria pra você que em 3 meses eu sanava alguns problemas que tem dentro da coração. 3 meses. Eu criaria uma equipe. Em 3 meses eu resolveria muito problema que nós temos. Mas muito. Colocava ela no eixo. Pra glória de Deus. Faria isso. Mas, ok, infelizmente, eles não querem. Eles querem. E se um dia eles quererem mudar, vão fazer do jeito deles. Igual a Assembleia de Deus faz. Não tem jeito. Eles vão fazer do jeito deles, eles vão bater o pé. E é isso. Tá bom? Ah, eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás, eu entrei em contato, né, com uma outra denominação, que é vertente da CCB, né? Tem a mesma liturgia, e por isso que eu acho que me adaptaria melhor. Eu não me adaptaria à liturgia da presbiteriana, não me adaptaria à liturgia da batista, não me adaptaria, né? Tentei me adaptar à liturgia da Assembleia de Deus, mas ficou com muita dificuldade. Por eu ser pregador, ainda consegui, mas se eu fosse só membro, eu acho que eu não conseguiria. Então, eu não me adaptaria. Outras denominações, assim, não me apetecem. Ah, mas aí eu tentei em contato com uma denominação vertente na nossa. Só que essa denominação, que é vertente da nossa, ela tem a mesma liturgia e tudo mais. E o que foi me passado, que infelizmente, eles têm um outro tipo de processo, né? A pessoa começa um culto no lar dela e começam a cultuar e tal. E aí, conforme vai crescendo, aí os irmãos falam: você que começou desde sempre
o culto ali, eu vou dar o ministério para você. Então o ministério é seu. Aí você começou, né? O ministério é seu. E aí eu falei, poxa vida, né? Eu falei pro irmão, infelizmente para mim não dá, né, irmão? Por quê? Porque primeiro não tenho capital, não tenho capital financeiro para, porque e outro, para começar um culto familiar não tem. Vou começar o culto com quem? Com a minha mulher, com meu filho? Não dá. Tinha que ser mais. A comunidade pressupõe diferença. Com pessoas diferentes, né? Então não tem. Infelizmente não tem. E eu falei, então infelizmente banco por banco eu fico lá na coração, não dá. Mas se eles tivessem uma outra modalidade, se tivesse já uma igreja já livre, ou um local para me ajudar a pastorear, vamos supor, já tinha um líder lá. Forma, você vai ser o segundo líder ali e vai ajudar ali. Né? Tem um ancião, você vai colocar, vou te colocar como cooperador. Eu iria tranquilo, porque eu vejo que na igreja que frequentamos, as pessoas não querem ajuda. Elas não querem. Elas não querem. A liderança não quer, a liderança é rústica mesmo e não quer. Se essa denominação conseguisse fazer isso, infelizmente ela não conseguiu, né? Eu não sei se um dia eu tô para mudar dessa casa aqui. Se um dia eu tiver, dependendo onde eu estiver morando, tiver alguma Assembleia de Deus e ele me aceitar por aclamação, eu volto para a Assembleia. Porque, infelizmente, na igreja que frequentamos, por mais que eu goste da liturgia, gosto muito, amo a liturgia, os hinos, as orações, eu gosto, os testemunhos, gosto. E gosto do ambiente, gosto do povo, eu tenho muitos amigos no coração. Mas com o tempo, por você ser teólogo, você tem muitos amigos, mas muitos inimigos. Tem muita gente que não vai com a minha cara, tem muita gente que não gosta de mim. Eu percebo quando eu vou na igreja, eu entro, eu vejo gente encarando, assim, olhando feio pra mim. É difícil, não é fácil, não, gente. É complicado. As pessoas se sentem ameaçadas, né? Mas mal sabem elas que eu queria ajudar. Eu não queria ameaçar, eu queria ajudar. Então as pessoas. Então não é fácil, né? Você vê, até para ir para você mudar para outra denominação é um processo muito difícil, muito difícil, muito difícil. E aí alguém poderia perguntar, mas por que você mudaria? Porque eu gosto de pastorear, eu gosto de cuidar de igreja, eu gosto de aconselhar pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto. A igreja que eu pastoreava, as irmãs velhinhas do círculo de oração, a mocidade, de tempo em tempo eles mandam mensagem para mim no WhatsApp, falam, saudade, pastor Kleber. Eu nunca fui tão bem pastoreado, cuidado como na época que o irmão cuidava da igreja. Vocês são uma bênção. E era muito engraçado lá, irmão. Era uma igrejinha pequena, porque o pastor que estava lá, infelizmente, caiu em desvio, né? Doutrinário. Ele, infelizmente, saiu de casa e aí a mulher dele se separou dele e tal. E aí me colocaram nessa igreja, né? Eu lembro que estava na sede lá do setor 115 e o pastor falou assim: quem quer cuidar da igreja tal? Do chácara. Aí ninguém falou nada. Ele falou: Kleber, você quer? Eu tinha acabado de ser levado para presbítero, né? Você quer cuidar? Eu falei: quero. Aí ele falou: então você vai cuidar, você vai pastorear lá. Aí eu fui. Falei: tá bom. Fui apresentado no dia lá e para a igreja lá e comecei a pastorear. Eu lembro como hoje, veio uma irmã falando assim para mim: ó, irmão Kleber, eu quero que você mude tudo aqui, porque o círculo de oração, quem comanda o círculo de oração é a irmã tal, eu quero que você tire ela de lá, tire outra pessoa, põe outra pessoa, porque a outra pessoa dizima mais, tem dinheiro. Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: eu não vou mudar nada. Time que tá ganhando se mude. Não vou mudar nada. Deixa do jeito que está. Então, e outra, irmã, quem tá cuidando aqui sou eu. Então eu vou fazer conforme o Espírito Santo me guiar. E eu falei pra ela: o Espírito Santo não tá falando pra me mudar nada. Ok. Quando eu tive o primeiro culto, depois do culto, eu falei: vocês têm dúvida do novo pastor de vocês? Tem alguma dúvida? E aí as velhinhas falaram assim: você vai mudar a gente de lugar? Você vai tirar eu da liderança do círculo de oração? Eu falei: não, minha irmã, a irmã pode continuar no círculo de oração. Oh, meu Deus te abençoe. Contente. E aí a gente fazia, acabava o culto, a gente fazia café, eu e minha esposa pegava dinheiro do nosso bolso e fazia café. E a gente se alimentava, tirava foto, falava das coisas de Deus, tinha ensino bíblico, tinha um culto do ensino bíblico, sabe? A gente pegava um texto para ensinar a igreja. Era muito gostoso, era muito bom.
E eu confesso pra você que foi o momento, foi a época da minha vida que eu fui mais crente, porque eu pregava quase todo dia. Eu gosto de pregar, eu pregava todo dia. Então todo dia eu tava em oração e lendo a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia e orava muito. Foi o momento mais crente que eu tive. Foi naquele período de uns 4 anos que eu pastorei o chácara. Então foi muito bom. Eu lembro que um dia tava chovendo e acabou o culto, né? Eu preguei uma palavra assim, eu tava naquele dia inspirado, preguei uma palavra, um vigor, a glória de Deus desceu na igreja. E aí acabou o culto, as irmãzinhas velhinhas, tudo lá na porta da igreja. Os que tinham carro foi embora. E os que não tinham carro ficaram olhando lá, chovendo, e eu fiquei olhando aquela situação. Aí o Espírito Santo pulsou aqui no meu coração. Peguei meu celular e fui chamando carros de Uber. Veio o primeiro, eu dei o dinheiro, o dinheiro que tinha sido da coleta. Eu peguei o dinheiro e falei assim: ó, leva as irmãs. Entra uma, entra duas, entra três. Leva essas irmãs lá na casa de cada uma, na porta de cada uma. E quanto você acha mais ou menos que dá? Dá tanto. Então tá aqui o dinheiro. Vai embora. Aí chamei outro carro. Entra essa irmã, entra outra. Leva na casa de cada uma. Tá aqui o dinheiro. Ninguém foi embora e se molhando debaixo de chuva. No meu ministério, não. Porque eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar principalmente de idoso. Eu amo os velhinhos. E eu gosto dos velhinhos. Eu gosto dos irmãos mais simples. Sou apaixonado pela simplicidade do povo. Tem gente que acha que eu sou arrogante só porque eu sou teólogo. Não, gente, eu amo os velhinhos, a simplicidade, crianças. Então, assim, um dia eu lembro na escola dominical, né? Eu cheguei e perguntei, é, gente, quem, ninguém pode vencer Jesus. Quem você acha que poderia vencer Jesus? Ninguém pode vencer. A menina levantou a mão. Falou, o incrível Hulk pode, professor. Pastor, o incrível Hulk pode. Falei, não, nem o incrível Hulk pode. Aí ele, mas como assim? Aí eu fui explicando o poder de Jesus, quem era Jesus, segunda pessoa da Trindade. Expliquei, olha, para uma criança. Então era muito bom, gente. Aí tinha Santa Ceia. Tinha Santa Ceia. Os irmãos da padaria que fazia Santa Ceia pra minha comum, que era na Congregação Cristã do Brasil, eu ia lá, falava pra irmã da padaria, irmã, faz aquele pão que você faz pra Santa Ceia da congregação, faz pra mim que eu venho aqui buscar. Eu buscava, pagava, ela fazia o mesmo pão, que é pra Santa Ceia, eu levava pra lá, pra Assembleia de Deus. Tinha um pão gigante, celebrávamos, e era vinho de verdade. Falava, gente, no minha vai ser vinho de verdade, não vai ser suco de uva, não. Celebrávamos a ceia, e eu pregava uma palavra sobre Santa Ceia. Era uma festa. Celebrávamos a ceia. Tínhamos muita comunhão, muita alegria. E depois de tudo aquilo, e eu tô falando que meu matraca já é 1 hora de vídeo. Celebrávamos tudo aquilo. Celebrávamos. E depois que celebrávamos, aí as irmãs ficavam tudo olhando e falavam assim: sabe esse pão aqui? Eh, Sabe esse pão? Sabe esse vinho? Quem quer levar para casa? Né? Porque não precisa enterrar, como muita gente faz. Isso aí é costume católico. Quem quer levar para casa? Eu não tenho pão em casa, irmão Kleber. Pode levar. Dividia metade para um, de metade para outro, porque o pão era gigante, né? E nós éramos em poucos, né? Não eram muitos. E, gente, foi muito bom. Foi assim, momentos. Eu lembro de uma obra que Deus fez, que toda vez que eu oferecia a Santa Ceia, uma irmã rejeitava a ceia. Eu fiquei olhando aquilo. Acabou o culto, eu chamei ela de canto. Falei, irmã, fala com a irmã. Por que quando eu ofereço a ceia pra irmã, a irmã rejeita? A irmã não aceita a ceia. Aí ela falou assim, porque eu, irmão Kleber, eu tenho meu marido já há um bom tempo, mas a gente nunca casou no documento. Então eu acho que eu tô em pecado e tal. Ele falou. Aí eu falei, quanto tempo que a irmã tá? Ah, mais de 30, mais de 40 anos de casado. Eu falei, não, a irmã não tem pecado, a irmã tem um só marido. O que a irmã não tem é documento. E eu fiquei olhando toda aquela situação. Vamos fazer o seguinte. E o seu marido? Ele vem pra igreja e fala, não vem. Ele é um homem muito bravo. Se eu chegar tarde lá, ele me xinga. Ah, então vamos fazer o seguinte. A irmã, a partir de hoje, eu libero a irmã pra tomar Santa Ceia. A irmã toma Santa Ceia. Porque a Bíblia diz que é um imperativo no grego. Tem que tomar Santa Ceia. A irmã vai tomar Santa Ceia.
E traz seu marido aqui e fala que eu quero conversar com ele. Porque ele tinha ciúme dos pastores, ele falava que os pastores, porque é um homem bem antiquado, né? Ele tinha ciúme, porque essas mulheres só davam valor pros pastores e tal. Fala pra ele que eu quero conversar com ele. Quando ele chegou, eu falei, e aí, mano? Bom, tava conversando, senta aí, vamos trocar uma ideia. E aí, quanto tempo você é casado com a serva de Deus? Tá, fica trocando ideia com ele. Nunca frequentou a igreja, não? Pô, cola mais com a gente aí, vem aí na igreja com a gente. Fui trocando ideia com ele, conversando. E fala, rapaz, sua esposa é uma cara serva de Deus. Vem aqui acompanhar ela. Fica triste que todo mundo aqui tá aqui com as esposas e esposos e ela fica sem ninguém. Pô, vem acompanhar ela pelo menos uma vez. Aí o camarada veio uma. Aí ele veio duas. Depois ele veio três. Ele foi indo. Aí um culto eu tô pregando, eu prego, aponto pra mão na cabeça dele e prego pra ele e chora que nem criança. Passa o dia, ele pede o batismo. Fala que Deus o converteu, o verdadeiro evangelho o converteu, creu, e marcamos o batismo. Ele foi batizar na sede lá da Assembleia de Deus, que é sempre na sede que se batiza. E ele se batizou, e ele congregou. E aí eu falei assim, agora procura um advogado e organiza tudo isso, porque ela tinha falta de documento, essa irmã. E organizaram tudo e casaram no civil. E não precisou proibir ela de tomar Santa Ceia, foi tudo um caminho de Deus. Isso é um meio. Por que eu tô contando esse testemunho? Para dizer que existe meios de pastorear, de cuidar de pessoas, de cuidar de almas. Lembra, a igreja, ela é esposa do Cordeiro, ela não é minha esposa, a igreja é esposa do Cordeiro. E eu vou dar conta do jeito que eu cuido da esposa do Cordeiro. Entendeu? Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente pastoreia as pessoas, cuida das pessoas. Hoje no cabeleireiro, eu fui cortar o cabelo, e tinha bastante moleque lá, e piada rolando solto, e a gente trocando ideia, conversando, molecada, tudo engraçado. E trocando ideia, e brincando, e dando risada. E aí eles começaram a fazer pergunta da Bíblia. Toda vez que eu vou lá, ô, o pastor chegou, vamos fazer pergunta da Bíblia. Vai, professor. Pá, pá, pá. Eu só respondendo todas. E eu falei pra ele, cristianismo é o cristianismo das segundas chances. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou pra ele, tu me amas, apacendo minhas ovelhas, tu me amas 3 vezes. E Pedro confessou 3 vezes. E aí Jesus disse para Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Como querendo dizer, sabe por que você me negou? Você nem era convertido, por isso que você me negou. Mas quando você se converter, confirma os teus irmãos. E por que que Pedro, quando ele negou, ele voltou a pescar, ele voltou para a vida cotidiana dele. E essa não era mais a missão dele era ser pescador de homens, lembra quando Jesus entra no barco dele? E quando Jesus aparece lá na praia para falar com Pedro, é como querendo dizer: rapaz, aí não é teu lugar mais. Agora você é pescador de homens. Por mais que você desistiu, vamos começar tudo de novo. Ah, mas eu neguei. Vamos começar tudo de novo. Você me ama? Ah, eu te amo. Então pronto. É só isso que eu queria ouvir. Vamos começar tudo de novo. Um recado para muita gente que tá me ouvindo aqui no YouTube, quem sabe se depois de uma hora você me ouviu. É, aconteceu alguma coisa na sua vida que você tá desanimado, não congrega mais? Você fez alguma bobeira? Você fez alguma besteira? Fez alguma coisa que você acha que não tem mais chance? Você ama Jesus? Amo. Pronto, é só isso que a gente precisava ouvir. Começa tudo de novo, meu irmão. Começa tudo de novo. Então, gente, tem como pastorear. Então, tudo isso que eu falei aqui é um diagnóstico e tem muito mais coisa para ser falado. Tinha muito mais coisa. Eu vou fazer uma segunda parte, que hoje foi mais ou menos um diagnóstico. Depois vamos fazer um prognóstico. O que será das próximas gerações? Para terminar, há muito tempo atrás, uma amiga da minha esposa, ela ouviu uma pregação do Vitório Angari, antigo Vitório Angari. Ele dizia assim, acho que ele pregou na Vila Ré, se eu não me engano, não lembro que igreja que foi. E ele pregou assim: vai chegar um dia que a congregação vai fechar. Mas quem vai fechar a congregação não vai ser as pessoas de fora. A própria congregação, o próprio ministério vai fechar a congregação. Porque ele não vai aceitar as mudanças que vão acontecer e eles vão fechar. E é isso que a gente vai discutir no próximo vídeo. É possível que a congregação um dia feche, porque ela não quer aceitar a mudança. Ela não quer. Ela quer continuar na década de 60, de 70. Ela não quer que as coisas mudaram,
que vivemos um outro momento, um zeitgeist diferente. Ela não quer. Só isso. Só que é o seguinte, não tem como. Mas por enquanto o sistema vai reagir. Então tem muita coisa que vai acontecer. E a gente tá a gente tá aqui no meio do tiroteio, tá? Vou continuar aqui fazendo meus vídeos e tal. Mas assim, de igreja eu tô bem desanimado. Sinceridade, bem desanimado. É possível que eu congregue sábado. Tô congregando, tô pensando em congregar. Vamos ver se Deus quer um caminho congregue aqui perto. Deus permitir, quem sabe eu e minha família congregue. Tem aquela igreja do Cangaíba. Faz tempo que eu não vou no Cangaíba. Mas é isso, sabe? Mas a gente queria ajudar, né? Tem vezes que eu tô lá no culto, eu confesso pra vocês, eu tô lá no culto, tô vendo o camarada pregar, e eu falo, meu Deus, eu tem tanta coisa desse texto pra explicar pra igreja, e eu tô lá assim, tem tanta coisa pra falar, entendeu? Esse dia eu atendi um culto e preguei, né? Ele tava falando da liberdade, né? A escravidão da religião estatal egípcia e a liberdade do Deus livre, convidando Israel a ser livre. E fui explicando, a igreja foi dando glória, as pessoas foram louvando a Deus. E eu falei, é isso que eu gosto. Ali naquele mundinho, é um instante de vida que vale por ele mesmo. É o que os gregos chamavam de, traduzido pobremente, de eudaimonia, de traduzido como felicidade. O instante que vale por ele mesmo, que você não quer que acabe. Esse instante é o meu instante em 2 lugares, dando aula, mas principalmente em cima de um púlpito, pregando, ensinando a igreja, com vigor, com vida. Próximo vídeo a gente vai falar, que eu esqueci de falar hoje, esse negócio que não pode mais pregar com gesticulando, esse negócio, que é uma outra bobeira que o Braz inventou, que é um outro tiro no pé. Esse negócio também vamos comentar esse negócio de proibir a gravação, que é um outro tiro no pé. Vamos falar disso e um prognóstico do que pode acontecer no futuro. Tá bom? Gostou do vídeo? 1h12. Foi um bate-papo, gente. Curte, compartilha, se inscreva no canal, dê seu joinha. E te espero na próxima. Querendo Deus. Hashtag rumo a 50 mil, mano. Tá difícil chegar aí. Tá difícil chegar. Tá difícil chegar a 6 mil. Imagina 50 mil. Ai, gente. A vida. Eu falo direto pra minha esposa. Minha vida é uma piada sem graça. Que não tem graça. Sabe aquelas piadas que não tem graça nenhuma? A minha vida é assim. Tá difícil até chegar a 50. Tá difícil chegar a 6 mil. Imagina 50 mil. Mas não é impossível. É improvável, né? O Deus, ele trabalha na possibilidade do impossível, né? Deus trabalha na possibilidade do impossível. Tá bom? Mas nós estamos na mão de Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vos guarde, vos proteja. Espero vocês na próxima. Amém.